Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro Hashtag Pergunte a Maestro. Se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, é só você nos seguir, marcar a gente, que a gente está sempre de olho no que vocês estão comentando sobre o nosso quadro. E se você não participou do quadro, é só você ir aqui no nosso box de comentários, deixar a sua dúvida, que nossa equipe está sempre de olho e ela pode pintar aqui nos nossos próximos episódios. Então vamos para as nossas perguntas? Vem comigo, hashtag Pergunte a Maestro. Olá, maestro. Eu tenho uma dúvida persistente. Percebo que alguns cantores devidamente treinados, como Leonardo Gonçalves e Mariah Carey, desenvolvem problemas vocais com o passar do tempo, desde sua técnica até a mudança de timbre. Enquanto cantores virtuosos cantam durante décadas e permanecem com a mesma excelência, às vezes sem treino nenhum, como a Jennifer Hudson e a Barbra Streisand. Como elas mesmas já disseram, por que isso acontece? Primeiro, como elas mesmas já disseram, cuidado, tá? Porque se sim, eu nunca tive nenhum treino. Esquisito, hein? Jennifer Hudson, difícil. Por quê? Teve um treino na igreja. Esse treino é um treino. Você não pode dizer que, eu nunca tive nenhum treino. Você não teve uma educação formal, mas você teve uma educação na igreja que passa de mãe para filha. Isso também é aula de canto, tá? E a mãe ajuda a tia, a fulana que canta na igreja, entendeu? Essa formação empírica também é formação. A Barbra Streisand canta desde criança. Então tem uma musculatura trabalhada aí e sempre teve produtores para dizerem não vai por aqui, não. Então, primeiro ponto, não acredite no que elas dizem. Não acredite, tá? Existem algumas que realmente não estudam e nunca estudaram e tiveram problemas vocais. Eu não vou dizer aqui porque não precisa, né? Não quero expor ninguém. Então, esse é o primeiro ponto. Não acredite, porque às vezes a pessoa fala... Eu, por exemplo, como contratenor, para dizer minha voz é natural, gente. Eu nasci, abri a boca e minha voz ficou assim. Eu podia dizer isso, mas eu fiz uma opção de dizer não. Eu estudei, eu fiz e aconteci. Agora, quando você diz que cantores como a Mariah Carey ou o Leonardo Gonçalves tiveram um problema, cuidado, porque nem sempre o problema que a pessoa tem a ver com técnica. Se é uma paresia de prega vocal, isso é uma coisa que acontece independente da técnica. Sabe? Então, é involuntário a técnica. Existem patologias que são involuntárias à técnica. Existem patologias que são de técnica, mas existem outras que não. No caso do Leonardo Gonçalves, por exemplo, que, se eu não me engano, é uma paresia de prega vocal esquerda, é isso? E foi viral. Sabe, não tem nada a ver com técnica, então não julgue assim, tá? Uma coisa eu posso te garantir, ele continua cantando porque estuda. Porque se ele teve esse problema, ele continua cantando porque ele faz aula, porque ele faz fono, porque ele tem um acompanhamento, tá bom? Então, se ele não tivesse, talvez ele não estivesse cantando. Às vezes... Vamos discutir um pouco sobre esse assunto, que eu adoro falar sobre isso. Cantores que a gente chama de cantores empíricos, né? Que as pessoas que abrem a boca e cantam. Normalmente, depois de um certo tempo, começam a querer estudar, porque eles percebem que eles não estão evoluindo ou estão involuindo porque a voz está cansando, não sei o quê. Eu tenho vários assim, mas que às vezes vêm quando já estão numa fase que... né? E já tem tanto isso, tanta coisa, é complicado. Então, eu sugiro que todos estudem. Todos. Os naturais, os não naturais, estudem. Como, por exemplo, Celine Dion, que é aberta e fala que estuda, que faz técnica, tem vários programas dela na Ellen, por exemplo, ela fazendo vocalize, fazendo vibração. Quer dizer, é uma pessoa que estuda. A voz é longeva, super longeva. Então, eu sugiro que todos estudem. Sem dúvida, os que têm mais técnica vão diminuir o impacto sobre a prega e vão aumentar a longevidade da voz e vão se adaptar se acontecer algum acidente no meio do caminho. Por exemplo, uma série de espirros e ter um sangramento. A pessoa tem técnica, ela vai saber lidar com isso, ela vai saber... porque isso não tem nada a ver, você não tem nem cantor.
Você teve uma tosse, a prega estava inchada, você, sei lá, sabe? A maioria dos sangramentos na prega vocal acontecem por tosse ou por espirro, não por canto. Acontecem às vezes cantando, mas porque veio de uma série de tosse, porque veio de um refluxo, porque veio de uma outra coisa. Então, temos aí um exemplo. A pessoa que tem técnica vai perceber que a voz sumiu, vai procurar um médico, vai para o professor de canto, fonoaudiólogo, e a pessoa que não tem acesso nenhum vai cantar em cima disso e vai ter um pólipo e vai ter que operar. Então, o conhecimento técnico ajuda e muito a esse cantor ter uma longevidade. O tratamento de um cantor com fonoaudiólogo pode melhorar a sua performance. Então, em vez de ele piorar à medida que ele envelhece, ele melhora à medida que ele envelhece. Olha que legal, não é? Então, isso é uma coisa que, na minha opinião, todo cantor deve buscar. Melhorar a sua performance sempre. Então, não generalize. Não acredite em todos os cantores que digam nunca estudei, porque às vezes a educação não é formal, mas ele tem uma educação sim. Como a Whitney dizia, que aprendeu a cantar com a mãe, que aprendeu a cantar na igreja. Tinha uma educação formal sim, só que dentro da igreja, não é? E exatamente as patologias que são alheias à técnica, como paresia de prega vocal, ou às vezes como eu estou te falando, um sangramento por espirro, ou por, sei lá, por tosse, que não tem nada a ver com a técnica, um acidente vocal que não tem nada a ver com a técnica, pode ser beneficiado com a técnica. Agora, sem dúvida nenhuma, quando você domina o seu aparelho, a mínima mudança nele, você percebe. Se você é uma pessoa técnica e você percebeu que a voz deu uma mudadinha depois do 10º show, você vai fazer 30 shows, você estourou como uma diva. Aí você está fazendo 30 shows. Depois do 10º show, você sentiu uma mudança, você fala, oi, peraí, deixa eu chamar minha fono aqui, chamar o professor de canto, estou sentindo uma mudança aqui. Se você não tem esse conhecimento, você fala, minha voz está ruim hoje. Nossa, vou dormir. No outro dia você está pior. No outro dia você está pior. No outro dia você está pior. Você não percebe. Você acha que é cansaço. Você acha que você está... Sabe? Então, eu acho muito importante o conhecimento do seu instrumento para que você possa avaliar leves e pequenas mudanças. Minha voz mudou. Depois desse show, ela mudou. Eu vou procurar um médico, vou procurar um meu professor, e vou dizer para ele, depois do 10º show, aconteceu isso. Eu estava cantando tal música nesse agudo aqui. A pessoa sabe exatamente o que aconteceu. Então, para mim, é muito importante. Eu não consigo imaginar minha vida sem esse conhecimento técnico. Para dar aula, para fazer tudo, entendeu? Porque eu trabalho com a minha voz. Hoje, eu comecei cedíssimo. A gente teve audição do Ensemble. Inclusive, eu queria falar para os membros do Ensemble, parabéns, os novos membros do Ensemble. A gente tem um time incrível. Parabéns, esse episódio já deve estar saindo, vocês já devem estar festejando. Meu grande beijo para vocês, sejam bem-vindos ao nosso ensemble virtual. Foi incrível, mas a gente fez a audição de manhã cedo, eu dei aula de tarde, estou gravando o Pergunte. Então, era para minha voz estar exausta. Então, eu tenho que saber lidar com ela. E para eu saber, eu preciso conhecer meu instrumento. Então, para o professor é importante, para o performer é importante. Conhecer seu instrumento é muito importante. Então, não generalizem. E se instruam. Cantores naturais, se instruam. Cantores que estão aprendendo do zero, se instruam também. Porque você vai começar do zero, mas você não vai demorar 10 anos para fazer isso. Se está lento o processo, procure outro professor. É muito importante esse equilíbrio das duas coisas. Talento é muito importante, mas conhecimento do aparelho também. Tá bom? Aproveite para conhecer um pouco do Mindvox. Alan, roda o VT pra gente.
Professor, voltando à ideia da formação de professores de canto, eu concordo plenamente que antes disso a pessoa deve ser musicista, ou ter alguma formação na arte e se voltar à música para poder ensinar bem. Li em algum lugar que não há regulamentação da profissão de professores de canto, mas vocês não brigam para demonstrar que cantor também é músico? Se é assim, por que ainda tem esse tipo de conversa, já que professor de música é uma profissão legalizada? O melhor seria que um professor de música fosse especializado em canto. Apesar de ser aquariano, eu amo todos vocês no estúdio. Eu também amo os aquarianos. Eu amo os aquarianos. São os mais divertidos. Olha, como é que eu vou explicar isso para você? O que é um professor? O que seria um professor? Professor é aquela pessoa que faz licenciatura, não é? A pessoa que faz licenciatura, ela é um professor. Ou ela estuda pedagogia, não é? No caso do professor de canto, ele tem que estudar, além do processo pedagógico, saber da aula, técnica. Você tem razão quando se fala que o professor de canto não é legalizado, tá bom. Mas se você for dar aula numa instituição, você precisa ser. Então, ou você tem uma licenciatura, ou você tem um mestrado. Não vão te aceitar como professor se você não tiver isso. Agora, professores dão aula particular. Então, vamos pensar, sei lá, num professor de academia. O cara malha, tem um corpaço, todo saradão, ele decide dar aula. Aí ele é contratado por uma academia. Não é? Qual a certificação dele? Ele tem educação física? Ele é licenciado? Ele tem licenciatura em alguma coisa? Às vezes sim, às vezes não. Tudo depende de quem está contratando. Então, o que eu posso dizer? Você, como contratante desse professor de canto, deve investigar se ele tem condições de dar aula. Por quê? Porque um professor de canto deve ser músico, na situação ideal. Ele deve ser músico. Acho muito difícil que um professor de canto bom não seja músico. Acho muito difícil. Entendeu? Então, a melhor maneira não é entrar em discussões. Por exemplo, os professores de canto agora estão se reunindo em associações. Isso está acontecendo no Brasil agora, tá? Estão acontecendo associações de professores de canto que estão se unindo para poder investir em pedagogia vocal, cursos para professores, inclusive. Mas você não pode obrigar as pessoas. Você não pode obrigar as pessoas a participarem de associações ou de grupos. E, sinceramente, eu, particularmente, não gosto de ficar discutindo sobre isso na internet, sabe? Você é professor, você não é, você faz isso, você tem curso, você... Não gosto disso. Então, qual é a melhor saída para um profissional que está contratando esse cara? Investigue. Investigue como você investigaria um médico para fazer uma cirurgia plástica. Não é? Você procuraria esse médico, ele tem certificação. Todo médico tem certificação, teoricamente, né, gente? Tem algumas pessoas que já foram presas no Brasil por fazer cirurgia plástica sem ter certificação. Mas vamos falar no normal. Todo cirurgião plástico vai ter. Mas por que você vai fazer a sua cirurgia com alguns cirurgiões e não com outros? Porque você tem indicação, você investiga, a clínica é boa, entendeu? Então, deu resultado nos seus amigos, na sua amiga, entendeu? Então, qualquer profissional, na minha opinião, eu investigo. Sempre. Inclusive, quando eu fui estudar fora, eu investiguei os professores para estudar com o melhor professor que eu poderia. E nos Estados Unidos isso é possível. Você pode fazer aulas com os professores, quando você vai aplicar para algum lugar, você pode fazer aula com vários professores para você escolher qual que você quer. Porque você vai investigar a carreira dele, você vai experimentar com ele para ver o que é. Porque você vai pagar uma tuition alta. Você não vai pagar uma coisa tão alta para fazer aula com qualquer um. Então, essa discussão, para mim, ela não é nem um pouquinho saudável. Eu acho que o profissional que contrata, ele precisa se investigar não só as certificações em termos de diploma ou, né, de cursos,
mas especificamente de carreira como professor. Carreira como professor de canto. Quem ele formou, como investiga, sabe? Investigar mesmo. Quem são os alunos dele, quem são as pessoas que ele formou como músico, sabe? Qual é o conhecimento que ele tem baseado nisso, sabe? Eu acho importante. Essa é a melhor maneira de se escolher um professor de canto. Pela cultura dele, pela história dele, por aquilo que ele estudou para isso, não é? Porque tem muitos cantores que dão aula de canto. Mas cantar não é dar aula de canto, tá bom? Eu estou explicando isso para as pessoas que não entendem isso. Porque tem muita gente que escuta um cantor cantando e fala, posso fazer aula com você? Entendeu? Porque a voz é bonita, então isso é bem complicado. Espero ter te respondido. Não entra nessa discussão. Investiguem, busquem e busquem o melhor para você. Quando você fizer a sua aula, experimentou, não gostei muito não. Aí experimenta com outro, fixou, agora fica com esse e vai com esse para você seguir, não ficar pulando de galho em galho também depois. No início é normal, mas depois fique com ele para você poder ter um início, meio e não fim, porque nunca acaba. Bom, se você chegou até aqui, você assistiu esse último episódio, que tiveram perguntas incríveis. De novo, não posso dar aula que não pergunte ao maestro, gente, porque eu estou falando uma coisa e eu estou me contradizendo, não é? Dizendo que pode-se dar aula na internet. Não tem isso. Marque a sua aulinha. Mas eu queria aproveitar e convidar você para entrar na nossa beltingstore.com, que está toda reformulada agora para você comprar os nossos livros, Mindvox e vários produtos que estão lá na nossa Belting Store. Ela está toda reformulada. Entre lá, beltingstore.com, para você poder ter coisas acessórias para te ajudar no seu desenvolvimento, né, como cantor e às vezes como professor de canto. Aproveite para indicar o hashtag Pergunte ao Maestro aos seus amigos que não estão conseguindo fazer aula nesse tempo de pandemia, que é um conteúdo que a gente... que é um conteúdo que a gente faz questão aqui no estúdio de manter para que as pessoas possam se estimular a estudar, não é? Maratonar, o hashtag, divulga com seus amigos, que eu tenho certeza que eles vão curtir, seus amigos que querem estudar canto, que querem se profissionalizar, já que é um conteúdo gratuito, não é? Então, se foi bom para você, indique para os seus amigos. Se não foi bom para você, indique para os seus inimigos, que aí eles se divertem também. Um grande beijo. Tchau.